Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está no trabalho, em casa ou trabalhando de casa, tudo bem? Se não estiver tudo bem, eu prometo que as coisas vão melhorar para você em breve, mas se você estiver bem, junte-se a Story Notes nesse episódio que começa ao som do instrumental de Conrad Tokyo, música de A Tribe Called Quest, com participação do Kendrick Lamar e Jack White. A propósito, meu nome é Davi Fernandes, meu pseudônimo é Storyteller Dave, sou escritor e roteirista de histórias e quadrinhos e você está em mais um episódio do Story Notes Podcast, aqui no seu YouTube e também no Spotify. E oficialmente começa a terceira temporada do Story Notes Podcast, tanto aqui no Spotify quanto aqui no YouTube. E cara, eu vou te falar, viu, velho, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu achei que não teria terceira temporada, porque, assim, para o pessoal do Spotify que não me conhece, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo de escrita criativa e também de cultura pop chamado Story Notes. Vocês podem realmente visitar e vai estar lá realmente gameplays, assuntos e outros mais, certo? Dicas de escrita. E o Story Notes Podcast fazia parte desse aglomerado de programas que está realmente no YouTube. E eu fazia realmente algumas tentativas contemporadas dentro do Story Notes do canal Story Notes com o Story Notes Podcast. Alguns episódios deram muito certo, que eu consigo ouvir e reouvir muitas vezes, mas muitos deram realmente aquela falha por eu não ter tantos recursos na época. Então, realmente, eu considero uma tentativa. Mas agora, realmente, que eu tô com os recursos certos, eu tô realmente com a terceira temporada do Story Notes Podcast. E, cara, a gente vai falar de muita coisa aqui, velho. Vou tentar fazer semanal, certo? Pra gente realmente ter muito assunto pra trabalhar. E é um formato novo, eu mudei a logo, mudei tudo. Eu só não fiz uma nova abertura porque realmente eu tô fazendo outras coisas, eu tô fazendo esse post, eu tô fazendo realmente as lives aqui no canal Story Notes, então a gente tá realmente movimentando muito para ter um público para acolher realmente o nosso livro, porque eu tô realmente, eu escrevo meu próprio livro, eu tenho meu próprio universo, então quando lançar eu quero que tenha realmente o público para acolher realmente, então a gente tem que movimentar a partir de agora. E o Story Notes Podcast, além de outros programas, é um movimento para fazer realmente esse canal não só dar certo, mas também ter um público bem acolhedor para as nossas escritas. E, assim, a mudança de logo e tal foi uma coisa tão boa, uma coisa tão maravilhosa, velho, que, assim, dá gosto de fazer o Story Notes Podcast agora, com todos esses recursos novos, assim como o PC, microfone, braço e tal, que eu adquiri ao longo do tempo. E também graças à rescisão do último emprego, né? Mas é isso, senhores. Realmente temos essas novas novidades, né? Novas novidades é foda, mas temos essas novidades aqui, né? Que no caso é a volta do Story Notes Podcast, volta semanal, para a gente falar os assuntos da cultura pop. E não obstante disso, também temos as nossas redes sociais. No caso, se você realmente quiser acompanhar a Story Notes em outras redes sociais, você pode ir no nosso Instagram e digitar apenas Story Notes ou @apenas Story Notes para você nos encontrar lá. Nós temos conteúdos direto e exclusivo do Instagram que estamos produzindo. E realmente você pode estar acompanhando também o nosso mundo literário por lá. E além dos conteúdos exclusivos do Instagram, como o resumo e mais em breve o Radar Story Notes, você também pode estar acompanhando os nossos progressos literários. Então, sempre quando tem uma novidade em relação ao livro, ao universo de Regentes, que é o nosso universo que estamos criando a partir realmente de light novels, livros e outros mais, você pode estar indo no Instagram, que vai estar lá, certo? Além das novidades de lives do Instagram, de lives na Twitch e também de lives aqui no YouTube também. Além de atualizações no Instagram, também estaremos dedicando um bloco, que é o bloco 0, para falar um pouco mais do estado de progressão do livro dos Regentes, mais especificamente o nosso livro Ronin Andarilho. E no caso, Ronin Andarilho está em fase de pós-produção. Estamos fazendo as edições, correções, verificação de versões para
depois lançar, certo? Então, estamos nessa pós e tal. Como eu sou um homem de um exército de homens só, certo? Eu ia dizer um homem de um exército só, ia pegar muito mal, mas como eu sou um homem de um exército de um homem só, eu basicamente estou fazendo tudo sozinho, mas estamos realmente em fase de pós-produção, bem pertinho do final, e estamos realmente reescrevendo alguns capítulos para caber um pouco mais na leitura e que soa melhor para o leitor. Então, a gente está em pós-produção e logo logo estará lançando aí na plataforma do Amazon Kindle. E o tema de hoje, senhores, não vai ser um assunto bem fácil de falar não, certo? Vai ser um assunto meio cabeça, que a gente vai falar um pouco mais de multiverso. Vamos até a base de como é o multiverso, do que se trata o multiverso, e vamos realmente dar aquele puxão de orelha e fazer aquelas instruções falando de como escrever um multiverso e fazer aquelas dicas supimpas aqui pra você, como a gente faz sempre no Story Notes Podcast. Então, a partir do próximo bloco, a gente já começa a destrinchar esse assunto logo de início e dar o início ao nosso multiverso. Então, fique aí, aguarde mais alguns segundos que o nosso bloco já está chegando. Cara, começando aqui o nosso primeiro bloco, bicho, a gente já poderia, velho, começar a meter pau aqui, falando, quais são os erros do multiverso, quais são as coisas mais horríveis do multiverso e tal, descer aquela crítica gostosa, mas, cara, não seria tão acessível. Eu prezo bastante pela acessibilidade quando ela é bem-vinda, e vai ter pessoas aqui que não vai saber o que eu tô falando em relação ao multiverso, então vamos realmente explicar, né, o que é o multiverso para esse pessoal que não sabe tanto, certo? E que quer realmente ser incluso no assunto, certo? Quer ser incluído no assunto, assim como todos nós já estamos inclusos. Então, vamos lá. O multiverso, segundo a nossa querida ciência, o multiverso ele é um conceito pseudocientífico e um termo para descrever um conjunto de mundos ou universos possíveis, incluindo o universo em que estamos vivendo agora. Juntos, esses universos possuem as mesmas cidades, as mesmas histórias, os mesmos ditadores, assassinatos em massas e, por que não, suicídios em massa, escravidão e tal. Todas as ferramentas, elas estão aí, todos os acontecimentos eles estão aí. O que muda são as escolhas. Então, é uma escolha tipo, se Hitler foi morto ou não, se ele teve filhos, se a Guerra da Coreia ela teve resultados diferentes, qual das duas Coreias virou uma ditadura, se Princesa Isabel aboliu ou não a escravidão, essas coisas, sabe? Isso realmente forma um multiverso. Ele é mais sobre como cada situação ela foi resolvida, é como cada situação ela foi resolvida, desenvolvida e tal, e as novas escolhas que podem ser geradas através dessas escolhas ou dessas decisões que foram tomadas nesses devidos universos. O multiverso em si, ele está acolhido num conceito ainda maior e ainda mais complexo chamado teoria das cordas, que é um modelo físico-matemático onde os blocos fundamentais são objetos extensos e unidimensionais semelhantes a uma corda, e não pontos sem dimensões como as partículas, que atualmente formam a base da ciência tradicional. Eu sei que muitos não acompanham esses canais que são de opinião e tal, mas o canal Tropia, ele fez um vídeo muito bom sobre teoria das cordas e é um vídeo que eu até recomendo. Mas, além de recomendar o vídeo do Tropia, eu também recomendo o vídeo do nosso querido Pedro Luz, que no caso é do Ciência Todo Dia, o que eu costumo chamar. O Pedro Luz, ele é o que eu costumo dizer que ele é o famoso nerd com cara de surfista. O cara é nerdão, cabeça pra cacete, mas tem uma carinha de surfista lerdo, tá ligado? Mas ainda assim é um canal incrível e ele fez um vídeo sobre teoria das cordas. Vou deixar na descrição do YouTube e eu vou pedir para que você pesquise, já que eu não sei onde colocar o link aqui no Spotify. Mas ainda assim são dois canais, são dois vídeos que eu recomendo bastante. Ele explica bastante sobre a teoria das cordas e tal, e o Pedro Luz ele faz basicamente uma explicação mais detalhada do que é a teoria das cordas em si, então eu meio que eu tô recomendando mais o Pedro Luz do que o Utopia, mas os dois vídeos são bons.
Mas voltando pro nosso eixo, pro nosso nicho, pra nossa área que é a escrita, o multiverso ele não é um conceito novo não, viu, cara? Não é algo que a Marvel criou, vamos dizer assim, certo? Isso foi citado pela primeira vez lá atrás, em 1965, num romance de ficção científica chamado Disundred Worlds, ou então Os Mundos Divididos na tradução, criado pelo escritor Michael Moorcock. E nele, ele explica que o universo é tipo uma coxa de retalhos, tipo aquelas coxas de retalho de vó mesmo. Então, ele é tipo uma coxa de retalhos, com cada ponto sendo um universo e cada um tendo as suas próprias consequências. E quando um universo morre, seja por quaisquer consequências, ele é substituído pelo mundo mais próximo dele. Então, se um universo morrer, ele é facilmente substituído e não tem rastro, e assim vai sendo mantido o multiverso. Cara, eu vou puxar esse assunto aqui agora, mas eu prometo que vou fazer sentido, sabe? Porque assim, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Nostradamus, um analista futurologista bem famoso aí na história, ele previu que o fim do mundo aconteceria pertinho. Hoje seria no dia 18 de junho de 2024. E ele ainda deixou uma regra dizendo que se não acontecesse exatamente na madrugada do dia 17 pro dia 18, aconteceria até o dia 29 de junho em formato de uma guerra mundial. E cara, isso é doideira, porque assim, estamos no dia 25, provavelmente vocês vão receber esse episódio dias depois, e cara, vocês podem estar imaginando que flopou, né, a guerra. E é normal, realmente, esses caras geralmente flopam, né? Futurologistas às vezes flopam em relação a catástrofes mundiais e tal, ou então eles colocam muita coisa que não é realmente aquele peso todo, certo? Mas esse lance de multiverso elucidou algumas coisas, porque se realmente não aconteceu nesse universo, deve ter acontecido no outro. Então vamos supor assim que aconteceu no nosso, certo? Vamos supor que o Nostradamus acertou e o fim do mundo aconteceu no dia 18. Se o fim do mundo acontecesse no dia 18 e o multiverso existisse de fato, essa mecânica de multiverso existisse, nós não teríamos rastro. Nós não teríamos nenhum tipo de coisa para ser lembrado, certo? Porque assim, no momento que o nosso mundo ficasse sem vida e fosse destruído, ele seria rapidamente substituído por outro mundo mais próximo da gente. E é assim que o multiverso funciona, tá ligado? É uma coisa meio abrupta, sabe? Meio bruta, mas realmente é algo como o universo funciona, não tem realmente como negar isso. E de fato, realmente, se o Nostradamus acertasse, aconteceria essa coisa mais bruta em relação a gente com o nosso multiverso e outros mais, certo? É só um exemplo de como funciona o multiverso e de como funciona a mecânica do multiverso e outros mais. Mas assim, eu tô cantando essa bola, eu tô literalmente explicando esse conceito justamente por contexto, é mais por contexto mesmo para vocês ficarem ligados. Mas se a gente quiser entender como funciona a escala narrativa e até criativa para o multiverso, nós devemos ir para outra seara, outro assunto, que são os universos paralelos. Enquanto o multiverso é uma parada mais sofisticada, mais complexa, como eu disse para vocês, né, é uma rede cheia de múltiplos universos conectados a uma malha de espaço-tempo e outros mais, sabe? Aquilo que eu expliquei anteriormente. O universo paralelo, por si só, é uma coisa mais horizontal, é mais próximo. Como a própria explicação diz, é uma realidade autocontida em separado que coexiste com a nossa realidade, ou seja, é uma realidade que coexiste com a nossa, mas não é a nossa, no caso, certo? A primeira vez que o conceito de universo paralelo foi aplicado na ficção foi numa série de livros que durou de 1884 até 1918, chamada A Drop in Infinity, ou Caindo no Infinito, escrito por Logan Gerald. E é uma série bem famosa e o jeito que ele aplicou foi interessante, porque foi em relação a um cientista maluco, sempre um cientista maluco, certo? Que acabou afetando um casal no meio da história que teve que utilizar o conceito de universos paralelos dentro deles e acabou conhecendo várias versões desse casal. É bem interessante esse livro, tá em inglês apenas,
mas tá lá na Amazon para você estar lendo também, tá no Kindle para você que manja de inglês. Comparado àquele lance de multiverso que eu já expliquei anteriormente, o universo paralelo ele é parcialmente mais simples de entender. Afinal, o termo universo paralelo ele não se explica sozinho, ele não tem tanta substância quanto outros assuntos da ciência. Logo, ele é fragmentado em vários assuntos e teorias científicas. No entanto, existe um assunto dentro desses assuntos que é fragmentado em 4 partes e que nos interessa bastante. E essas partes juntas, elas se chamam de as 4 dimensões da realidade. E como a nossa área não é a ciência e sim a escrita, me cabe falar também sobre as 4 dimensões da escrita, que essa sim é que eu irei explicar a partir de agora. Na escrita, a primeira e a segunda dimensão são mais simples, certo? Porque é onde mudam pouquíssimas coisas e são mais variações do que universos paralelos mesmo. É aquele negócio de mudar a data de nascimento, quem pega o poder no lugar do protagonista, local de nascimento, local do ocorrido, onde inicia a história, coisas assim, nada demais, sabe? E o exemplo que eu posso te dar aqui de primeira e segunda dimensão é no caso, assim, um exemplo de cabeça, cara. É Zathura. Não sei se vocês tiveram realmente essa infância na sessão da tarde pra assistir esse filme fantástico que é Zathura, mas, cara, eu não sei nem onde tá. Acho que deve estar realmente no Star Plus, que todo quanto é clássico tá lá. Ou no Star Plus, ou tá nesses canais aí que a Amazon força a gente a alugar depois da assinatura. Mas, cara, eu vou chutar que tá no Star Plus. Eu não sei realmente como é que tá, e eu não vou pesquisar. Eu não posso pesquisar devido ao equalizador aqui que está ao vivo. Mas, cara, meu Deus do céu, Zathura. Zathura é o melhor exemplo de segunda e primeira dimensão de escrita, pois você realmente lembra que ele visita diversos universos e os universos interagem com ele, certo? Então é algo bem interessante que no caso é realmente o Zathura, que é um exemplo incrível. Além disso, tem as primeiras histórias do Flash na Era de Bronze, onde só aparece realmente vestígios de outros Flashes. Não tô dizendo na época que aparece a Speed Force, mas eu tô dizendo assim, as histórias mais simples de universos paralelos dos quais o Flash apresentava ali na época de ouro, nos anos 80, nos anos 70 e outros mais. Também tem o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que arranha um pouco esse conceito, mas é mais o conceito de memória e outros mais, e assim vai indo por mais exemplos de primeira e segunda dimensão. Já na terceira dimensão, a coisa vai dando outro rumo, vai tendo outro tipo de roupagem, um negócio que vai se tornando mais concreto. Não é cimento, mas vai se tornando mais concreto. Cara, meu Deus do céu, que piada horrível, velho. Eu tava guardando essa piada no âmago da minha alma, essa piada de pai horrível, mas eu libertei ela do sofrimento. Não é cimento, mas é mais concreto, meu Deus do céu. Deixe as suas notas pra minha piada horrível que eu acabei de falar. Mas voltando ao assunto, a terceira dimensão, diferente das outras, é onde já começa a lidar realmente com questões de mudanças brutas, mudanças tangíveis e detalhadas, que podem mudar uma sociedade, sabe? E a forma que ela vê a própria história. E são mudanças bem tangíveis e realmente bem brutas em relação à história daquele local, à história daquela realidade em si. E também, na terceira dimensão, é onde eles têm a liberdade de se passar em outros tempos, em outras sociedades, seja ela existente ou não. Ou seja, a terceira dimensão é onde já começa a flertar com o que a gente já vê hoje em dia, certo? Em dimensões medievais e dimensões de outros tempos. Ela já começa a dar as primeiras libertações da escrita para se passar em outros tempos. Ainda é limitado, mas ainda realmente consegue se passar em outros tempos. E é claro, tem os exemplos, né? Os exemplos mais brutos em relação à terceira dimensão da escrita. E o que eu posso te passar realmente, cara, de exemplos dessa dimensão é o quê? Crônicas de Nárnia, todos os livros das Crônicas de Nárnia,
Coraline, que é incrível, Um Dia Depois de Amanhã. Um Dia Depois de Amanhã, ele não tem um portal em relação a isso, ninguém visita outra realidade, mas ele é inteiramente se passado numa realidade alternativa, sabe? Uma realidade simulada de como vai acontecer um fim do mundo através de uma era glacial, no caso. Mas ainda assim eu coloco ele no balaio também, que é Um Dia Depois de Amanhã. E também tem, cara, aquele filme do Tom Cruise que é o que eu mais gosto, é o meu preferido mesmo, que é No Limite do Amanhã, tá lá na Amazon, você pode ver e tal, gostar. Que ele também trata de universos paralelos e tal, onde a Terra é outra Terra. E ele segue a mesma regra do Dia Depois de Amanhã. Ele não visita outras realidades, mas ele se passa numa realidade alternativa. Isso já entra também na regra da terceira dimensão. Já na quarta dimensão é um negócio que é ainda mais profundo. Cara, se você acha que o poço da terceira geração é profundo, é porque você não viu a cratera que é, de fato, a quarta geração. Porque ele já envolve dimensões mais escondidas. Ele envolve dimensões escondidas, portais, linhas alternativas, brechas entre dimensões e outros mais artifícios que você pode colocar na sua história. Um exemplo que eu posso te colocar aqui de cabeça, bicho, é a história do BioShock Infinite. Esse que tem a gameplay aqui no canal e que você pode conferir, caso você queira, né, no caso. E assim, eu não vou contar a história inteira. Afinal, eu pretendo fazer o zeramento de BioShock Infinite em live com todos vocês que vierem realmente para Story Notes. Mas assim, em BioShock Infinite, nós somos apresentados a personagem Elizabeth Comstock. E ela tem uma particularidade, um poder, uma individualidade, como diz Boku no Hero, chamada Fenda, onde ela rompe o ar e consegue fazer fendas para outros universos em outros tempos. E meio que o lance do jogo gira em torno disso, já que passamos por diversas dimensões para resolver problemas e isso vai nos modificando. É uma história que gira em torno desse assunto e ele usa a quarta dimensão narrativa de uma forma incrível, pois ele não fere a saga e as consequências pós-Infinity, que são as DLCs Buried in the Ocean ou Enterrado no Oceano. Aliás, eu recomendo, se você realmente for jogar essas DLCs, recomendo que espere uma promoção para a BioShock Collection, que sempre tem promoção, então se você estiver no PC, espere uma promoção. Mas voltando, as consequências pós-Infinity, que é a Buried in the Ocean, elas meio que elucidam questões bem interessantes em relação à trama. Então assim, podemos dizer que é o uso perfeito da quarta dimensão e é um dos melhores exemplos que você pode encontrar. E além de BioShock, que é um exemplo muito bom, existem vários outros exemplos a ser citados. Por exemplo, Stranger Things, até a terceira temporada, mas ainda assim, Stranger Things. E também tem a Torre Negra do Stephen King. Até a Torre Negra eu não vi o filme, que lançaram da Torre Negra, mas eu lembro que me roubaram o livro da Torre Negra. Eu comprei, cara, eu gastei R$100 nesse livro. Aí eu botei numa praça no shopping e me roubaram, tá ligado? Ah, Davi, você foi otário. Sim, eu fui otário, mas cara, que mundo injusto, né, velho? Me roubaram um livro. Ó, ladrão, se você estiver me ouvindo isso, você vai tomar um couro se eu te achar na rua. E assim, cara, só finalizando esse assunto, esse de fato realmente são os exemplos de 4 dimensões de universos paralelos e também um pouquinho realmente de multiversos, só pra você situar realmente do tema que a gente tá falando e até pra você realmente, pequeno escritor, pequeno não, né, independente escritor que é como eu, né, independente também, certo? E que precisa saber desses assuntos, não sabia e tal, serve também pra você, certo? Então, é um tema muito bom, tem muitas camadas, mas eu acho que eu fiz realmente um bom trabalho. Mas assim, cara, no próximo bloco, se você aguardar um pouquinho aqui, no próximo bloco nós falaremos um pouco da instrução de mundos paralelos, certo? De como realmente funciona a estrutura e tal. E assim, cara, eu vou começar a mexer no vespeiro porque a porrada vem agora. Então, no próximo bloco nós falaremos de universos paralelos, mas ainda assim do que acontece de errado em relação a universos paralelos. Fica comigo que voltamos em alguns segundos.
Bem-vindo ao segundo bloco do Story Notes Podcast, certo? E antes de a gente começar esse segundo bloco, eu queria compartilhar um pensamento aqui com vocês, certo? Porque assim, eu entendo que muitas pessoas, ao ouvir esse episódio, vão questionar muito o meu profissionalismo. Eles podem dizer coisas do tipo: nossa, você não é nada, você não tem renome pra me ensinar algo, coloque-se no seu lugar e etc, sabe? E de fato, eu não tenho muito renome pra te ensinar algo, e um escritor apenas com uma obra publicada até o momento é meio pífio, visto que muitos escritores iniciantes estão publicando uma obra por mês e estão meio que estourados por aí, comparados a mim, que só tenho esse canal de 400 e poucos no, no YouTube. Aliás, muito obrigado àqueles que estão até aqui nessa jornada e espero que vocês fiquem, no caso. Mas, assim, cara, pessoalmente, eu nunca vi na prática o tempo de produção e o número de publicações definir um escritor ou então definir o rumo de uma análise, definir a veracidade de uma análise. E assim, um cara pode ser o Sonic das publicações, ele pode ser o centro das atenções, ele pode ser o próximo Paulo Coelho e outros mais, certo? Mas o fato de você ser grande ou de outra pessoa ser grande não vai impedir que você ou eu escreva uma crítica construtiva ao seu trabalho, assim como você também escreveria uma crítica sobre mim e outros mais, certo? Não é suas publicações que vão blindar o seu ego de receber realmente muitas críticas, certo? O fato de você ter grandes visualizações no Wattpad, Tapas, Inspired, não pode impedir que você receba críticas. Então, de fato, eu vou estar falando de algumas obras aqui, certo? Eu posso estar dando uma alfinetada, não vou falar nomes, mas vou falar realmente algumas alfinetadas e vou falar realmente diretamente com as pessoas que fazem isso, certo? Como eu disse, sem nome de autor e outros mais, certo? Mas entenda que é uma crítica pequena, certo? Construtiva ali, você pode ignorar ou você pode absorver ela. O que você não pode é me impedir de fazê-la, certo? Então, é só esse pequeno aviso antes de a gente começar. Com os recados dados, vamos realmente começar esta bagaceira. E eu vou começar dizendo que, cara, velho, te falar a verdade, mais um até então. Mas, assim, desde que a Marvel inventou esse negócio de construir o multiverso do cinema, cara, a cultura pop virou uma loucura. Tipo, o negócio já tava de cabeça pra baixo. Aí agora parece que deu um twist carpado e ficou no mesmo lugar. Porque, meu Deus do céu, velho. Assim, é inegável que a saga do infinito deu muito certo. Foram uns 10 anos mais produtivos já vistos no cinema. E olha que eu tô colocando Boyhood ainda nesse canto. Porque Boyhood demorou o quê? Uns 10 anos também, certo? Mas assim, junto com Boyhood, junto com a Marvel ali, foram os 10 anos mais produtivos já vistos no cinema, que foram vários filmes, foi realmente uma preocupação em criar uma linha do tempo e tal, e é inegável que, assim, a Marvel está mantendo, apesar dos apesares, apesar da cultura woke e outros mais, está mantendo realmente uma responsabilidade de criar um patamar alto em relação ao universo e manter o legado que ela fez na Saga do Infinito. Tipo, eu fiz um bom trabalho na Saga do Infinito, aí eu quero manter esse bom trabalho na Saga do Infinito, e é inegável que ela busca isso. E é um feito histórico, porque ela fez isso nos quadrinhos e ela tá tentando fazer isso no cinema, e até então, dá pra se dizer que deu certo. Apesar dos apesares, deu certo. E é claro, antes que me cobrem, sim, a DC também fez isso nos quadrinhos, só que eu tô focando muito mais no cinema, e no cinema quem manda é a Marvel. Só que assim, vamos e convenhamos, o problema não é na Marvel e nem a DC fazer o multiverso. Deixa eles lá, velho. Oxe, eles estão ganhando dinheiro, a gente tá pobre aqui, certo? O problema de verdade é como o público vê isso. Mais especificamente, como o contador de histórias, o storyteller independente e iniciante vê isso, porque ele vê aquela merda e acha que é fácil, e acha que é simples fazer aquilo. E o que acontece? Acontece coisas como o autor, no primeiro capítulo da primeira história, dizer que tem
multiverso e universo paralelo no mundo dele. Como é que você faz um negócio... Você tá ficando maluco, desgrama? De verdade, Mona. Você tá doida? Você tá doida? Vocês estão ficando maluco? Vocês estão ficando doido nessa porra? Cara, viagem no tempo, multiverso, dimensão paralela. Cara, isso nunca é falado na primeira história. A única exceção que tem sobre isso, só pra você estar ligado, é quando esse elemento deixa de ser uma ferramenta narrativa e passa a ser o tema central da história. Como, por exemplo, De Volta para o Futuro, como, por exemplo, Doctor Who e vários outros exemplos que estão aí na cultura pop. Nesses casos vale a pena e você pode seguir o jogo, já tá aí, o cartão tá verde, certo? Só que, meu Deus do céu, em qualquer tipo de história você tá dizendo, nossa, tem viagem no tempo, vocês estão doidos, é porra. Nesses casos, nessas exceções que eu disse, aí sim, tá de boa realmente você explicar. Mas se você está escrevendo um herói, ou um universo mais heróico, mais fantasioso, e no meio da primeira história você coloca que tem um universo paralelo ou uma viagem no tempo, cara, é a mesma coisa de você tentar construir uma casa pelo telhado, cara. Eu sempre digo isso e eu sempre vou repetir, cara. Primeiro você constrói uma base. Ah, Davi, como é que eu faço isso? Como é que eu construo uma base pra minha história? World building e detalhismo. Eu falei isso lá na primeira temporada. Se seu mundo é medieval, como ele funciona? Se tem raças, fale das raças. Se tem política, fale sobre a política local. Se é uma ditadura, fale sobre ela. Se é uma monarquia, fale quem é o rei ou a hierarquia desse local. Se for um mundo moderno, assim que não da gente, fale onde ela se passa, em qual tempo, em qual país, em qual continente. Como é a sociedade, ela é parecida com a nossa ou não é? É mais preconceituosa? É mais histórica? É mais... Quais são os preconceitos desse povo? Qual é a história desse povo? O que ele se baseia e tal? Cara, coisa básica, sabe? Sabe? Coisa básica. E tão importante quanto, cara, tão importante quanto o world building, que tá dentro do detalhismo, é construção de personagem. Cara, fale quem é esse personagem, como ele se comporta na sociedade, ele é rico ou ele é pobre, ele é um nômade ou ele é um conectado, ele faz faculdade ou ainda tá na escola, tem família ou não, se tem família, como é que é a relação disso com a família? Ah, Dave, mas isso leva tempo. Olha só, descobriu o Brasil, né, Pedro Álvares do caralho. Isso leva tempo, escrever leva tempo, mas leva o tempo para que você construa todo o seu universo, para depois você comece a trabalhar ele com mais tranquilidade. O tempo que você está gastando aqui é o tempo que você evitaria lá na frente de construir e tal, de ter que fazer isso às pressas. Então, de fato, é um tempo recompensador, cara. Eu vou até parafrasear e alterar muita coisa que o Dr. Dre fala em Wesley's Fury, lá na música do Kendrick Lamar. A parte mais difícil é construir. E a parte mais difícil também é manter o que você construiu. Por isso vale a pena você estudar. Por isso o estudo vale a pena na vida do escritor. Estudar história, geografia, sociedade, teoria científica, filosofia, política, arte, história da arte. Vale até mesmo você estudar aquilo que você não gosta, porque daí você pode tirar uma coisa boa do vespeiro que você tanto odeia. Por que você acha que obras como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo funciona tão bem? Ah, é lacrate? Ah, é porque tem mulher? Não, é porque nos primeiros minutos do filme ele se permite mostrar a vida daquela família que é o núcleo daquele filme. Ele se permite mostrar a família, as suas dificuldades, o seu lugar na sociedade, para depois, no meio de uma situação do cotidiano, ser aplicado os elementos que giram a trama. Em outras palavras, a base estava sólida, bem feita e bem escrita. Você sabia no terreno que você estava pisando. E no momento em que a realidade se põe em xeque, é quando os primeiros arremendos da fundação daquela casa começam a ser fincados para construir uma boa história. Ah, Davi, mas que exemplo horrível que você deu, né? De tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ou de um cara para atravessar a realidade precisa enfiar uma mão de cerâmica onde o sol não bate.
Nossa, que boa crítica que você tá fazendo, onde você tá atacando a mecânica da história em vez de atacar a própria história. Cara, eu posso criar qualquer tipo de mecânica para atravessar no tempo, no espaço, no universo paralelo. Cara, eu posso criar uma mecânica do tipo, o cara só viaja no tempo, só atravessa a realidade se ele der um barrão que entupa o vaso. Pronto. Isso é uma mecânica de história. É individual de cada escritor. Não vale nem como uma crítica isso que falou. Enfim, é algo delicado. É algo realmente que precisa de tempo. É algo que precisa de dedicação. E você não precisa olhar tanto pelo tempo de produção ou o tempo que você vai levar estudando. E sim realmente pelo resultado que você vai adquirir ao longo desse estudo e também ao longo desse trabalho. E isso é o que importa de fato. Esse é o core da questão. Último bloco aqui do Story Notes Podcast, já finalizando esse tema aqui pra vocês, certo? Nesse primeiro episódio. E após a gente falar isso tudo, explicar, dar bronca e outros mais, fica a dúvida do título desse episódio. O multiverso, ele é uma ferramenta boa ou não em sua história? De forma bruta, ela é uma ferramenta incrível, pois ele permite que você coloque mais facetas do mesmo personagem de forma útil e não intrusiva na sua história. Você explora personalidades, explora lugares. De fato, é uma ferramenta experimentativa de respeito. E qualquer coisa, qualquer lugar e tal, é uma tela em branco que você consegue realmente estar explorando. Por outro lado, toda essa liberdade pode te custar anos de trabalho e se caso a sua história não saber lidar com esse tipo de coisa, certo? Então, ao mesmo tempo que é uma ferramenta incrível, ela pode destruir anos de trabalho da sua vida. Então, é uma faca de dois gumes, podemos dizer. Então, não posso dizer que ela é totalmente ruim ou totalmente boa. Depende bastante realmente de como você vai utilizar e qual é o seu nível de responsabilidade para com a sua história. E esse foi o Story Notes Podcast dessa semana, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E, cara, não se esqueça que eu te vejo aqui nesse podcast, certo? Antes de sair, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. E aperte o botão para seguir aí, caso você esteja no Spotify. E nos vemos na próxima. Até mais!